Bom, depois, finalmente, em 2023, ele lança, 2023, foi lançado ano passado, o conjunto de livros The Michael Prophecies, tá? Porque quando ele finalmente tem a revelação de quem estava dando as informações, qual era a origem da voz que falava para ele nos sonhos, que a voz se apresenta como sendo o Arcanjo Miguel, e algumas vezes também Santa Lúcia, tá? E aí, na voz do sonho, a voz começa a orientá-lo como que ele tinha que revisitar as anotações. Então, dizer, olha, o que estava sendo dado lá nos anos 90, nos anos 2000, não eram informações daquele tempo. O que foi falado lá está acontecendo agora. Então, tem que ajustar a chave temporal. Então, ele começa a fazer um processo de revisão das anotações, que ele anotava tudo. Ele tem cadernos anotados e fitas gravadas com tudo isso. Ele começa a transcrever tudo de novo e começa a olhar aquelas mensagens com relação ao que estava acontecendo depois de 2020. Você sabe o que aconteceu depois de 2020, que foi realmente um grande processo de despertar para o coletivo, né? Então, assim, aquela coisa que a gente acha que quem não acordou em 2020 já está fadado ao sono eterno e tem pouca chance de despertar, tá? Acho que agora o mundo pode acabar, que as pessoas também não vão perceber. E aqui a urgência é ele lançar esse livro. Então, diferente dos outros, ele não lança esse livro por nenhuma editora. Ele faz esse livro, são 7 volumes, todos eles ele disponibiliza em PDF. Esse material está à venda nesse site thedisclosure.com. O preço é algo como, acho que $177, se não me engano, e ele está... Não, era $300, e ele está fazendo, para quem... Ele sempre nas lives ele coloca um código de bônus, e aí ele está saindo por $77, tá? Os 7 volumes. Então, é bem interessante o material. Eu comprei esse material, de novo, assim, tem 1 milhar de páginas aqui, acho que deve ter umas 2.000 páginas. Então, assim, não tem condição da gente sentar e olhar. É um material que eu gostaria de ter tempo para olhar com calma, mas, infelizmente, eu ainda não consegui, né? Eu comecei o primeiro volume, li, acho que 20 folhas e tive que fazer outras coisas. Mas, assim, é um material riquíssimo e que é só comprar e ele baixa na hora, tá? E aí a nossa ideia era falar um pouquinho das últimas lives dele, porque, assim, realmente o material está se encordoando, a cada live ele dá uma relembrada de alguma coisa que ele falou nas lives anteriores. E aqui estão as últimas 4 lives, tá? Então, a quarta live é as profecias de Miguel com relação aos crop circles, né? Os círculos da plantação, nos agroglifos, como é chamado no Brasil. Depois, a gente tinha se aproximando do grande final, quantum leap do sistema solar, o salto quântico do sistema solar, e a evolução galáctica do DNA, ou do DNA galáctico. E aí, como vocês podem ver, não sei se vão conseguir enxergar, mas assim, a primeira das lives tinha 4 horas de duração, a outra 4 horas e 10, a outra 4 horas e 30, e a última 3 horas e 45. Então, essa aqui, a última, foi não chegou nem a 4 horas. Daí, imagina, né? Dava assim 16 horas de live que a gente ia tentar resumir. Obviamente, o que aconteceu? Não deu para falar de 2 delas, né? Então a gente vai falar basicamente de 2. Então, vou passar a palavra para a Jeannie, que ela vai falar sobre as profecias de Michael para os crop circles, para esse período de 2024 e 2025. Ah, tá. E eu já falei os proxy. Os crop circles ficam para o final. Porque, como a Anne falou, gente, ele começa e são coisas que não dá para não abordar. Porque ele vem com uns assuntos assim tão densos, tão bombásticos. São coisas assim que nós já ouvimos, né, que já foram aí ventiladas, mas aí ele traz com a própria visão dele e no momento em que a gente se encontra, está muito propício para a gente puxar isso de volta. É aquilo que a gente fala, nada vai ser colocado aqui que não seja para a gente utilizar para entender o contexto do que está acontecendo no agora. Né? E aí ele começa assim, ele vai, numa determinada parte, falar sobre o disclosure. Quem lembra, e eu acredito que todo mundo que esteja aqui, eu vou dar uma introdução para vocês entenderem um pouquinho,
dos disclosures que o Stephen Greer fez. Ele fez um em 2001, né, que foi o primeiro grande disclosure, né, esse vira-à-tona de vários denunciantes na época falando sobre toda essa questão do deep state, de engenharia reversa, de alienígenas, né, de tecnologias escondidas. E ele vem de novo, ele traz isso em 2023, né? Olha, já foi ano passado, Mica. Gente, coisa está falando, né? E ele vem aí trazer isso depois de 20 anos, né? Um segundo disclosure, e aí com mais pessoas. Se eu não me engano, dessa vez já a gente chegou em um número de 700 denunciantes, né, ao todo. Sim. Claro que tendo destaque aí de alguns poucos perto desse número enorme, imenso, mas... E o David, nessa live em específico, ele traz um pouco, não só sobre essa questão desses denunciantes, mas com a pitadinha, né, da opinião dele em cima disso. E a gente começa aí sobre a questão da Casa Branca, onde ele aborda que as instalações ao redor da Casa Branca possuem camadas subterrâneas, bases subterrâneas, e informações que não estão disponíveis para o presidente. Eu botei essa frase aí para eu desenvolver com vocês, mas o que ele quis trazer sobre isso de em específico, tá? É justamente a questão, e nós já vimos isso em alguns filmes de Hollywood, eu adoro pegar isso, porque assim, eles gostam de fazer exatamente dessa forma, né? Colocar uma programação preditiva para dizer assim para a gente, olha, isso é ficção, né? Não. Os presidentes americanos, eles não têm acesso ao que a gente chama daquele high classified, tá? Que é o alto nível de classificação, né? de ultra secreto, tá? Isso aí realmente é um grupo menor dentro do governo que fica com todas essas informações ali guardadinhas. Então, não, falando até daqueles que estão envolvidos com o Deep State, eles também não têm acesso a tudo. Tá? E uma das coisas que eles não tinham, porque hoje, olha, se a gente está aqui falando, é óbvio que eles têm, né? Mas que eles não tinham acesso dessas instalações, né, de toda a catalogação de raças, né, da existência ali concreta, física, não etérica, tá? Física, de algumas raças, de alguns seres que circulam aqui pela Terra, tá? E falando mais especificamente sobre essas bases subterrâneas abaixo da Casa Branca, tá? Isso aí realmente fica em poder de um grupo bem menor, né? E ficava, né? E durante muitos anos eles não tinham ideia disso. Alguns poucos, né? Eu acredito aí uma opinião própria minha, que isso o Wilcock não fala, mas foram escarafunchar ali, né? Foram meter o bedelho, assim, bem parecido com as maricotas aqui, e acabaram tendo uns acessos, assim, inclusive um tal de JFK, né? Que aí, né? E a coisa veio à tona desse jeito, né? Passa para mim, amiga, por favor. Passa. E aí, ó, são segundo o Pete, né, que é um dos denunciantes que vocês viram aí, que ele é o Peterson, né? 35 raças catalogadas daí da Casa Branca, tá, gente? Isso daí de documento high classified. A gente sabe que tem muito mais, tá? Hoje já são mais de 56, se eu não me engano, 57 raças. Entre elas, insetoides que irão se apresentar em um possível projeto de divulgação. E aí é interessante que essa parte dos insetoides, ele chama atenção para uma curiosidade de como eles dormem, né? Que foi uma das coisas que um dos denunciantes trouxe, né? Que eles dormem como se fossem casulos presos nas paredes, parecem umas conchas, umas garras gigantes, onde eles se colocam e engatam para dormir. Assim, eles dormem em pé. Aí ele traz só essa curiosidadezinha sobre essa questão. E a gente se pergunta assim, tá, e o que eles estão fazendo ali? Né? O que eles fazem com relação a essas bases ali embaixo? Né? São negativos ou são positivos em si? Né? A grande maioria que está catalogada, e esses que estão trabalhando aí, não eram muito bonzinhos, não, tá?
O que eles dizem é que aqueles acordos, né, que nós sabemos que aconteceram, você tem as duas vertentes aqui embaixo, né? Tem uma vertente falando de dualidade positiva e outra negativa, e os dois estão atuando aqui, esses dois grupos em si, né? E esses denunciantes, eles trazem especificamente falando dessas raças que estão junto com o nosso querido Deep State no controle do que eles chamam da nossa simulação. Tá? Tem palavras que a gente... É. tá? Então, vamos lá. Pode tocar para frente, porque senão a gente não... E aí, sobre esse encontro do Stephen Greer, né, ele quis também destacar esse sargento chamado Clifford Stone, que ele fala sobre um manual que entregaram com informações sobre quedas de OVNIs. Tá? O Clifford Stone ele fala muito especificamente, né, com um destaque sobre esse manual, sobre o que existia dentro desse manual, da quantidade de acidentes que aconteceram aqui na Terra, né, principalmente ali em território americano, onde eles se apossaram de tecnologia alienígena para estudar e para fazer o que a gente conhece como engenharia reversa. E aí, num desses acidentes, e a gente sabe muito bem o nome, né, o caso Roosevelt, né, eles, segundo o Clifford, eles realmente apreenderam a nave, e não só seres que já tinham morrido, como também um que estava vivinho da Silva e que eles fizeram contato, né? Aí tem uma coisa meio assustadora que ele conta, pode passar para o próximo, que é o seguinte: isso aí são informações fidedignas. O David deixa isso bem claro e fala assim, gente, olha só, isso foi desclassificado, tá? Dentro dessas denúncias do próprio disclosure do Dr. Stephen Greer, tá? Com uma documentação vasta sobre isso e documentações fidedignas, tá? E o Clifford Stone fala sobre trocas telepáticas nessa questão dessa prisão, desse aprisionamento desse ser, para eles colherem informações. E aí, quem não lembra do filme Independence Day? Quem já viu? Quem não viu, gente, desculpa aí, eu vou dar spoiler, porque assim, o filme é antigo, se vocês quiserem, vocês vão lá assistir, tá? Tem uma cena que o presidente americano, ele tá junto com um cientista, e esse bichinho que tá aí na tela é o bichinho bonitinho, só que não, que eles pegam no filme, assim, parece com um caso que a gente conhece, catalogado de Roosevelt, sim, eles colocam um bichinho, assim, atrás de um verdadeiro muro de vidro, né? É uma sala, assim, toda blindada, toda protegida, porque o bicho se comunica de forma telepática, né? E aí ele emite ondas sonoras, né, que quase matam o presidente e o dito cientista no filme, no Independence Day. Tá? E o sargento Clifford Stone, ele traz exatamente a mesma narrativa, né? Exatamente. Aqui a gente fala Roosevelt, mas é isso. Com relação ao que aconteceu nesse relato, né, do disclosure, com a tentativa de comunicação com esses seres, que foi uma coisa bem assustadora, porque quase que, literalmente, estoura os miolos das pessoas que estavam ali tentando se comunicar com o bicho, tá? E, Os então, relatos assim... do os relatos do Clifford Stone são muito marcantes. Algumas São. entrevistas dele, assim, especialmente as entrevistas que ele fazia mais novo, e que ele se emociona muito quando ele relata o que era feito, né, o que ele se viu forçado a fazer, né, naquele meio. Realmente a gente vê a verdade e o trauma todo que ele sofreu ali nesse meio, né? Vale a pena procurar, tem bastante coisa sobre ele aqui no próprio YouTube, a gente encontra ainda.
E o que a Anne está falando, obrigada, amiga. E o que a Anne está falando é muito verdade, porque assim, é justamente onde o David fala que ele, no depoimento em si, ele chega a chorar, porque ele fazia parte dessa equipe que foi torturada, né, telepaticamente pelo ser que estava ali, né? E assim, aquilo emociona muito ele coloca aquilo de uma forma, e a plateia, quem estava assistindo ao depoimento na época, e o Stephen Greer estava lá, ele foi convidado, ele falou, o Stephen Greer, desculpa, o David Wilcock, ele falou que ele estava na época com a namorada, com a Sabrina, ele estava barbudo, né, ele foi convidado para assistir, né, essa palestra, né, e falou, gente, eu tava irreconhecível porque eu estava de barba, mas eu estava lá, eu posso provar para vocês que eu estava lá. Se eu colocar a foto aqui, vocês não vão perceber muito, mas era eu. Eu vi, ele falou que realmente foi tocante, né, esse depoimento do Cliff sobre essas questões. E muito mais coisas foram trazidas com relação a toda essa prática. Porque assim, a gente fica pensando o seguinte, gente, vamos lá. Seres negativos, beleza, se a gente for falar de dualidade. Mas o humaninho aqui, também, quando apreende isso aí, né, toca o terror, tá? Literalmente. Então, fica uma queda de braço ali absurda. E aí, sim, é aquele negócio. Rato ameaçado faz o quê? Ataca. Né? Se você prende, coloca lá, né, no cativeiro, e você vai tentar extrair informação, você vai fazer experimento genético, você vai fazer o caça. Que o bicho vai fazer? Atacar, né? E vai com tudo para cima. Então, era isso que esses militares testemunharam na época, né, com relação a toda essa experimentação que estavam fazendo. Fala, amiga, você queria falar alguma coisa? Não, eu só comentava, estava botando aqui no site que depois o Clifford Stone foi um dos entrevistados no programa Cosmic Disclosure, que o David vai ter durante alguns anos na Gaia TV. Sim, sim. E aí, ele chega com essa atualização, falando das 57 variedades diferentes desses seres que estavam visitando a Terra. Tá? Você passa o slide para mim? Obrigada. Passo. Descobri que eu consigo trocar de tela. Ah, que bom. Tontinha. E aí, a gente vai lá e chega nessas carinhas aí que vocês conhecem bem, né? Mais popularmente conhecidas como Tall Whites, né? São humanoides, e ele chega justamente falando dessa atualização dessas 57 raças, né? E chamando de Heinz 57, né? E é surpreendente porque não só ele fala sobre essa questão da similaridade, né, da aparência com a gente, mas não só dos tall whites. Existem outros tipos de humanoides que estão catalogados ali, como os próprios venusianos, eles vêm, os marcianos, gente, que parecem nossos indígenas, e ele vem puxando isso, que você literalmente quase não percebe que são alienígenas, a não ser pela altura em comum de muitos deles, que são muito mais altos do que a gente aqui, a gente é baixinho, né, perto da maioria deles. E também pelos olhos, e aí ele fala de uma coisa interessante, que os olhos são cor de violeta, tá? Ou então de um azul muito profundo, que é aquele azul turquesa, né? E ele fala sobre essa questão de terem, né, não só os humanoides, como outras raças que aí vêm com tipagens diferentes, como a gente vê no livro da Helena Danam mesmo, com tipagens diferentes dentro de uma mesma raça, como os reptilianos, que você tem 4 tipos de reptilianos, né, nessa catalogação. Pode passar, amiga. Pronto, tá aí, ó. Eu coloquei um só, que esse daí, ele está descrevendo bem um naga aí nessa tela, tá? Ele também falou de 4 tipos diferentes de reptilianos, também tipos diferentes de Greys, e a gente sabe que tem isso. O Maitra, né, que a gente fala que é o chefe dos Greys, né, eles são altos, são os chefões, que não são robóticos, como os pequenininhos, né, mas ele fala de Greys rosados, olha isso, uns Greys mais rosinhos, tá? Que aí sai um pouquinho dessa coisa acinzentada e, pasmem, até azulados, acinzentados azulados, como quase que arcturianos,
né? Insetóides. Aí ele fala de insetóides tipo louva-a-Deus, né? Tipo homem-formiga, tipo formiga, né? Aí ele fala também de um que parece gafanhoto, né? Então, são os mais comuns. Eles vão pegando assim a abordagem daqueles seres mais comuns, né? E pode passar, por favor. E aí a gente chega, né? Justamente Não foi. nessa. Não foi? Foi? Não foi. Ele mudou Não, o não número, foi. mas acho que agora foi. Não. Pronto. Está aparecendo A gente, Alpha Draconics agora. Aí a gente chega nessa coisinha bonita que está aí na tela, que a gente pode chamar que são os Big Boss dos reptilianos, tá? E aí ele vem com uma informação bem importante, que dentro dessa questão do Deep State em si, né, e falando sobre os insiders, tá, a informação da existência desses seres em particular, principalmente dos alfa-dracos aí, que estão na tela, ela fica muito restrita a um pequeno grupo de pessoas, tá, que tem essa liberação do high classified, que eles chamam, né, do altamente classificado, né, e que não tem exatamente, e que não tem a mínima noção da existência desses seres. E a gente coloca aí que há cerca, né, que o Cliff passa para ele isso, de mais ou menos 3.300 pessoas que têm acesso a esse tipo de informação high classified e somente umas 300 pessoas que, dentro dessas 3.300, que têm acesso à existência da física e etérica, e a gente vai falar das duas coisas, dos alfa-dracones. Então, é um grupo muito restrito que tem acesso a esse tipo de informação. Tinha, né? Porque hoje está aqui, é o que eu falo, né? A coisa já saiu, né? E... É aquela coisa, né? Ter informação, saber que existe é uma coisa, ter contato direto é outra diferente. Exatamente. Que vem justamente, gente, dessa questão, porque uma coisa somos nós aqui conversando e falando sobre isso. Outra questão é de um ínfimo grupo que tem um contato físico com esses seres, tá? Que chegam ali, ó, no tete a tete. Então, assim, saber que existem, beleza. Mas e aí? E na hora que você dá de cara? Então, dentro desse grupo de 3.300 pessoas, em média, você tem aí 300 pessoas, tá? Vamos passar. Vamos passar. E aí ele compara. O David é fã de George Lucas, eu também. Então, adoro quando ele chega. Né? E ele fala justamente sobre essa questão de comparar, né, essa questão dessa guerra que existe, guerra, desculpa, entre os positivos e os negativos. Tá? Os seres que vêm aqui interferirem no que a gente chama de Aliança da Terra, resistência, ou o que for, que estão aqui nos auxiliando, né? E que foi o que ele já falou, passou do nível de acreditar ou não nisso. Existem documentos catalogados, né, da presença desses seres aqui e da atuação física deles, como a gente sabe dos pleiadianos que estão aqui, né, os Tallwise, da presença física deles aqui e dessa atuação dentro do que a gente vai chamar de Aliança da Terra ou de resistência, né? E aí essa parte ele fala muito assim dos Jedis, porque aí ele fala da questão que ele cita, inclusive no livro do Archangel Michael, né, do Arcanjo Miguel, a parte da alusão da espada do Jedi com o lightsaber, que é o sabre de luz azul, né, com a espada do Miguel. Do Miguel. Faz essa analogia, essa comparação. Né, Aliás, para muita gente que trabalha com a Fraternidade Branca, se refere à espada de Miguel como sendo a espada de luz azul. Então, não é só o David falando disso. Não é ilusão, gente. Pois é, né? Uhum. E a gente já ouviu umas coisinhas parecidas, né, amiga? Então, isso aí deixa para outro dia, porque é bem desse jeito. Então, assim,
Aí ele faz essa comparação interessante, porque ele fala, olha, o filme em si do Star Wars, ele tem uma descrição muito perfeita, tá? Assim como a gente pega o Star Trek também, né? De muitas naves, né? E aí eu quis trazer duas para vocês aí que são muito parecidas com as descrições que eles têm nesses documentos, nas documentações, tá, gente? Porque isso daqui não é viagem da cabeça do David, não, tá? Isso está dentro do disclosure, está dentro de documentação. E aí, essa nave negativa, essa pretinha triangular aí, então, né? Que é uma nave do Império entre si, né? Entre si, que atua entre essa camada negativa, né? E a Falcon, Millennium Falcon, né? Que atua com os Jedi. E aí ele faz uma alusão muito interessante sobre a questão do Vader, porque o Vader, ele é máquina, humano, né? Metade máquina, metade humano, acho que mais da metade, porque ele fica com uma parte muito ínfima humana. E aí ele entra muito com alusão ao transhumanismo, de onde a gente iria chegar, onde a gente está hoje, né? Porque isso aí é década de 70 lá atrás, né? Aí ele fala da respiração na máscara, né? E é isso aí, Armando. E ele fala de onde a gente está hoje e do que a gente pode resgatar nesses filmes com relação às verdades que a gente está se deparando hoje, né? Com relação a toda essa a todos esses relatos de luta, né, das guerras, dos conflitos que estão acontecendo acima das nossas cabecinhas, né? E dos seres em si que também estão lutando, porque se a gente olhar, os próprios Jedi, eles são humanoides. Se a gente for olhar por esse lado, né, você vê os Jedi com aquela capa. E, gente, olha só, Pleiadiana adora aquele tipo de capa. Tá? Aqueles capões assim. É bem aquilo que os Jedi usam, né? E você tem seres super esquisitos. Se a gente for fazer um revival aí dos filmes do George Lucas, vocês vão encontrar seres muito, muito semelhantes ao que a gente, principalmente os Sith, tá? Tem uma raça específica, tá? Que parece muito, muito, muito. Então, assim, o que a gente fala assim, não é ficção, tá? Vocês prestem bem atenção. Francisco! Né? E principalmente, aí entra numa coisa, obrigada, Francisco, que não está no que o David Wilcock relatou nessa live em específico, mas o uso da força. A força Vril. Oi, Dini! Então, Yoda, nós falamos isso no curso, inclusive eu trago algumas cenas do Star Wars no curso, justamente para falar de vários discursos do Yoda com relação a acreditar a fé na sua própria força. Mas isso é uma outra história, é a história Outra história. de física quântica, de transmutação, que vamos deixar por aí.